música, por que que ela está aqui? Porque ela fala de adeus, ela fala de boa sorte, ela fala de tchau, de fins. E isso tem muito a ver com a nossa mini entrevista de hoje. Quando o amor acaba, será se ele deu certo ou deu errado? Várias histórias já tentaram nos ensinar como é, de onde é que vem, como é viver um verdadeiro amor. Muitas vezes é cheio de drama, de dificuldade, é uma coisa disputada. E muitas dessas histórias ensinam que o fim é um indício de que as coisas deram errado, deu tudo errado, acabou, deu tudo errado. Mas será mesmo que o final de um relacionamento é sinal de que as coisas não deram certo? É para responder ou para refletir, na verdade, né, sobre essas questões que eu vou indicar aqui nessa mini entrevista a novela Para Não Esquecer o Doce dos Seus Beijos, onde Vicente e Ana Lu vivem o drama do fim, deslumbrante do início e a rotina do meio de seu relacionamento. Tudo ao mesmo tempo, tudo numa linha do tempo é, não linear. Os dois vivem a sua história de amor por 10 anos e tudo dá certo até não dar mais. É um livro para dizer que a vida pode seguir outros caminhos, mesmo entre pessoas que se amam. O livro foi lançado recentemente de modo independente e foi escrito em dueto por Guilherme Alves, que você conhece ele já pelo conto Um Pássaro Feito de Céu, e também pela Teresa Andrada, que é atriz e dramaturga, autora do texto da peça Todas as Pétalas que Chorei por Você. E em Para Não Esquecer o Doce dos Seus Beijos, os escritores contam uma história não linear sobre o amor. Se você gosta de histórias que misturam presente e passado, pula para o presente e volta para o passado, você vai gostar muito desse livro. Esse livro com certeza é para você. Outra coisa muito particular desse livro é que o texto é predominado por diálogos curtos, intercalados ali por parágrafos com um narrador impessoal falando. Parece muito um texto de teatro, né? A gente está vendo a união de uma escritora que vem do teatro e de um escritor que vem da prosa, né? E deu essa mistura muito diferente, muito interessante, muito gostosa de ler. É óbvio que eles vieram aqui na Rádio Ganymedes e a gente conversou sobre o livro Para Não Esquecer o Doce dos Seus Beijos. Estão aqui comigo para conversar a Teresa e o Guilherme. Sejam muito bem-vindos. O Guilherme, inclusive, foi o primeiro escritor que eu entrevistei aqui no Universo Ganymedes, antes mesmo de existir aqui o podcast. Muito bom receber vocês aqui. Muito obrigada pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui. Bom mesmo receber vocês aqui. Dá para sentir, assim, essa mescla, vocês dois, porque o livro, ele tem uma estrutura, parece que meio que de peça, né? Meio que de diálogos. Tem uns parágrafos ali com o narrador, né? Como é que foi essa dinâmica que vocês fizeram para esse dueto acontecer? Posso começar falando, daí até vai até pegar na metade. Beleza. Nós dois gostamos muito de escrever, e a T já tem um background aí com roteiro, com teatro e tal. E aí, roteiro sempre foi uma coisa que me interessou muito. E aí a gente ficou muito amigo de um ano pra cá. E a T falou: se você quiser, eu posso te dar umas aulas de roteiro. E aí a gente começou a escrever uma história sobre uma fofoca de um vizinho da minha mãe. E a mulher dele trocou ele por um menino que ela conheceu jogando Free Fire. E aí a gente começou a tentar escrever essa história, só que era uma história tipo, de comédia, e tipo, a gente não escreve muita comédia. Então, em dado momento, a gente olhou um pra cara do outro e falou: o que a gente acha que tá fazendo? E aí, pode continuar desse. Maravilhoso. A ideia do roteiro ainda é muito legal, mas foi isso. O timing da comédia é muito difícil, né? E aí a gente tava nesse lugar meio indo, mas não indo. E aí o Gui propôs a gente fazer tipo uma coisa meio que sem compromisso. Ao invés de tentar escrever um livro, um roteiro, alguma coisa específica, a gente fazer um exercício de escrita. Só que como a gente já tava tentando fazer um roteiro, a gente já tava usando o Celtics, que é um programa que roteiristas usam para escrever roteiro. A gente continuou pelo Celtics, que tem a formatação de roteiro, né? Então, meio que tem ali o nome do personagem, a fala tal. E aí, o Gui propôs da gente escrever uma cena, sem muito parâmetro do que ela poderia vir a ser, sobre um último beijo. Aí a gente escreveu essa cena, e eu surtei, eu amei a cena, achei que ficou muito bom, que é o primeiro capítulo do nosso livro, né?
livro, peça, exatamente o que a gente criou juntos. E aí eu falei, vamos continuar, vamos escrever essa história desse casal de forma não linear e decidir o que a gente quer contar sobre eles, assim. E aí a gente foi, se empolgou e hiperfoco e fomos se encontrando tipo, uma vez por semana para escrevendo as cenas. Isso. E nessa primeira cena a gente já decidiu que ia ser, tipo, eu ia escrever todos os diálogos do Vicente, ia ter todos os diálogos da Ana Lu. E aí, quando tem as descrições de cena, igual você perguntou do narrador, a gente fazia, tipo, 50-50, assim, a gente pensava aonde a gente queria ir e descrevia um pouco da cena. Então, tipo, nessa primeira cena, a gente fez tudo, tipo, meio que uma cena de improviso mesmo, né? Sem saber o que o outro ia falar depois. E a gente ia jogando a batata quente um pro outro. Mas foi uma experiência muito, muito legal de escrever não linear, de forma não linear a história, porque parece que eles estão lembrando, né? Então, tipo, você nunca lembra uma coisa 100%, né? Você vai pegando fragmentos do que você viveu, né? Eu imagino que um grande desafio foi chegar em ideias comuns e agradáveis dos dois, né? Então, não foi um desafio tão grande. Acho que a gente se encontrou num momento muito certo, assim, da história, né, Tê? Que, tipo, as ideias estavam muito próximas. Eu acho que... E foi fácil resolver também as coisas que a gente não tinha certeza. A gente ia... Acho que os personagens foram crescendo junto com a gente, assim. Então, como a história é muito focada no personagem, acho que a gente ia pensando no que o personagem faria e se aquilo tinha sentido dentro do recorte que a gente queria fazer também. Então, acho que o mais difícil foi a montagem das cenas no sentido de não ser linear. Então, o que vem em qual momento? Acho que foi o desafio maior. E nem em relação a gente se encontrar necessariamente, da gente ter discordado em alguns momentos, mas de realmente o que faria sentido pra quem tá lendo e que não tá dentro da nossa cabeça, né? A gente quis brincar um pouco com algumas coisas meio que se refletirem, assim, né? Então, eu moro em Curitiba, a Tê mora em São Paulo. Então a gente não tinha encontros presenciais pra escrever. Mas a gente conseguiu se encontrar uma vez aí a gente resumiu todos os capítulos em post-its. E a gente foi tentando acertar essa ordem. E a gente fez várias, né, até chegar na que a gente gostou, e ainda assim a gente acrescentou mais cenas depois, né, pra rechear ali. Mas a gente queria sempre deixar, tipo, bem espaçado as temáticas, assim, porque fala de trabalho, fala sobre filhos, sobre o começo do relacionamento deles, e aí quando as coisas começam a descarrilhar, né. O livro começa no final, né? Digamos assim, o primeiro capítulo ali já é o final, que nasceu nessa cena de improviso de vocês dois, né? E daí vem uma história não linear. É muito interessante da gente pegar para ler, né? Uma coisa que a gente não lê todo dia, ainda no formato novo, que o leitor não está acostumado, né? E falando sobre fim, né? Para vocês dois, quando é que começa esses sintomas do fim? Como é que esses personagens demonstram esses sintomas? Ai, que pergunta boa. Quer começar, Gui? O que eu começo? Posso começar? Vai. Eu acho que ali, pra aqueles personagens, o fim deles estava muito claro desde o começo, mas tinha muito amor envolvido, que foi fazendo eles cederem em muitos momentos que era tipo assim, ou você diz sim pra isso e continua comigo, ou você diz não e aí, tipo, talvez acabe. Então eu acho que eles passam por muitas encruzilhadas assim ao longo da história. E aí chega nessa última que já não é mais uma encruzilhada. Tipo, ele já tem essa conversa que não tem uma outra opção naquele momento, né? Acho que tipo, o fim foi sendo pintado desde do começo ali deles. Mas não que esse fim seja uma coisa ruim também, né? Porque foram muitos anos deles juntos, assim, e dá pra ver como tinham um cuidado e um carinho, mesmo eles sendo objetivos muito diferentes, sonhos muito diferentes, né? Eu tenho uma visão, pensando um pouco do lado da Ana Lu, que foi, né, quem a gente acabou, quer dizer, eu acabei construindo mais por escrever os diálogos dela. Eu acho que as coisas se invertem um pouco, assim, ao meu ponto de vista. Acho que no começo do relacionamento, o Vicente tá muito encantado. É quase como se, entre aspas, ele gostasse mais dela do que ela dele. Em algum momento isso se inverte. E eu acho que a Ana Lu começa a ceder coisas muito pessoais pra ela, por gostar muito, por ter aprendido a gostar muito daquela pessoa que foi crescendo com ela durante aqueles 10 anos de relacionamento. Então eu acho que é triste porque isso é um fim já fadado desde o começo, mas que eles vão colocando cada vez mais, tentando salvar, eles vão piorando a situação, né? E eu acho que quando chega realmente o fim, é esse lugar do tipo, a gente fez até o que a gente não podia ter feito, né? Que é
que é meio isso, assim, essa conversa sobre ter filhos, que é algo que é muito sério, que é muito grande, que envolve outro ser humano que ainda está por vir. Então, não é algo que você simplesmente cede porque tudo bem, né? Vai mudar a sua vida inteira, vai mudar a vida de outra pessoa, inclusive. Então, acho que é isso, são pequenas coisinhas desde o começo, assim, em que eles são muito diferentes, mas que justamente, como o Gui disse, por existir esse amor, eles vão cedendo. Mas acho que o momento maior pra mim é quando ela realmente abre mão de algo que ela sempre soube que ela não queria fazer pelo Vicente, né? Eu acho que ali pra mim é quando eles começam a ruir mais. Pode ser um grande momento, né? É o fim sendo dado desde o começo, é a vida já dando a letra, né? E quando o amor chega ao final, será que é sinal de que deu errado? Tudo deu errado? O que que aconteceu? Foram conversas que a gente teve sobre isso, inclusive, né? Acho que até Sim. foi o Gui que me deu esse fecho em algum momento. Que eu falei, Foi. deu errado. E ele falou, não, eles ficaram juntos 10 anos, não deu errado, né? E isso, Foi minha inclusive, psicóloga que me deu esse fecho. Que eu tava explicando pra grande. ela a história. Qual é o nome dela? Qual é o nome dela? Um grande beijo pra Ana Flávia, então, que nos deu esse fecho, porque realmente é isso, né? Deu 10 anos, ficar com alguém 10 anos é muita coisa. Então, não deu errado, mas acho que justamente quanto mais tempo você passa com alguém, quando você termina, né? Quando aquela história chega ao fim, maior a sensação de fracasso, porque acho que a gente é esperado, tem esse lugar do pra sempre. Então, assim, um relacionamento de 1 ano quando termina é triste, um relacionamento de 10 anos quando termina tem muito mais a sensação de fracasso do que o contrário, né? Deveria ser, pelo menos. Não, eu consegui manter esse relacionamento saudável por 10 anos. Então eu acho que... E eu tenho um pouco essa percepção de que nenhum amor chega ao fim, na verdade. Acho que ele se transforma, e a Ana Lu fala isso pro Vicente no primeiro capítulo, né? Eu vou te amar pra sempre. Talvez não do mesmo jeito, talvez não na mesma intensidade, mas o amor que eu tenho por você, ele vai continuar aqui. E eu acredito muito nisso. É isso, os amores se transformam, né? Acho que isso se reflete muito no título também, né? Que a gente não queria... Era triste, mas sim uma história que pinta uma situação que muitas pessoas vivem, que é possível tirar, tipo, a parte boa, você guardar essa parte boa com você, né? Porque no final você vai lembrar mais A ideia é lembrar mais dessa parte doce, né, da vida. Eu ia comentar que a Ana Lu, ao longo da história, tipo, não linearmente, a gente vai vendo ela colecionando alguns fracassos também, né? E eu acho que quando chega o fracasso no relacionamento, pra ela é um baque maior do que pro Vicente ainda, porque acaba meio que sendo uma decisão, tipo, 51-49, sabe? Da parte dele. Entendi. E aí é mais uma bomba que ela tem que lidar. Entendi. Assim, o mesmo que eu falei pro Guilherme quando ele esteve aqui pra gente falando sobre Um Pássaro Feito de Céu, é a simplicidade de narrar algo simples, de algo complexo. Embananei todo, mas é isso aí. Mas fez sentido, fez sentido. Fez sentido. Entender que o final faz parte, né? De um jeito ou de outro o final vai chegar, né? Felizmente. E Sim. uma construção de 10 anos, né? Tem que ter dado muita coisa certa. E, pra não esquecer o doce dos seus beijos, teve na Flip Pop, não teve? Como é que foi? Foi diferente a sensação de estar em dupla, eu acho, né? Porque eu tenho um conto publicado também, que é Os Vários Reflexos de Mim, o Gui tem Um Pássaro Feito de Céu. Acho que a gente já esteve na Flip Hop como autores individuais, a gente ainda é, né? Mas enfim, não sei muito bem como explicar. Mas aí estar lançando essa história em dupla foi muito legal de ter o Gui do lado e a gente poder ver as pessoas se interessando pela capa, pelo título. A gente fez uns postais pra levar, né? Então a gente distribuiu pra poder divulgar a mesma história pra quem não conhecia. Inclusive eu tive a chance de falar com a autora internacional que é a seguinte trouxe, que é a Sophie Gonzalez, e ela tem um livro escrito em dupla também. Então quando eu fui conversar com ela, eu comentei que a gente tinha publicado. Ela, como foi escrever, né? Como vocês fizeram? Qual foi o processo? Ela perguntou. Eu expliquei pra ela que cada um escreveu um personagem, que a gente foi fazendo meio que ao vivo. Ela, nossa, que legal. Porque isso, cada dupla vai ter seu processo, né? Então acho que sempre é legal perceber que as pessoas têm um choque maior quando você conta que você escreveu em dupla, porque é isso, nossa, 2 pessoas, como foi isso? Então sempre tem parece que tem uma curiosidade maior em relação ao processo de escrita. E acho que o título e a capa foram muito assertivas também, foi o que eu percebi das pessoas realmente quererem saber e se sentirem interessadas por aquilo. Foi muito legal, foi uma ótima experiência. Muito bom mesmo. Agora a gente tem essa comparação, né? Porque na última Flip Hop foi meio que quando eu e a Tê, a gente virou amigo de verdade ali. Uhum. E lá a gente tava se divulgando, tipo, cada um divulgando a sua história, né? Todo o processo, eu acho que foi diferente por ser em dupla, né? Desde o comecinho da escrita, tipo, todo o processo de, tipo, hoje eu não tô com muito saco pra escrever. E aí a outra pessoa tá animada, não, mas é aquele capítulo tal que a gente tá se planejando há semanas pra escrever. Aí daí já empolgava o outro. E aí foi acontecendo a mesma coisa, tipo, com a ideia da capa. A gente ficou, meu Deus, se um de nós não gostar, e se o outro amar muito, como que a gente vai fazer?
escrever. E o título também era uma grande questão, né? A gente fez várias opções, mas tudo foi se encaixando muito, muito fácil, assim. Então, chegar na Flip Hop foi um momento muito, tipo, chegamos no objetivo, sabe? A sensação de trabalho feito, assim, e ver que as pessoas estavam interessadas também em saber sobre o processo e pegar o postal também, que acho que o postal é uma coisa que concretiza também, né? Porque a gente tem o e-book, tipo, não Sim. tangível, e aí tendo o postal a gente pode assinar e aí é uma coisa que a pessoa leva com ela. Então foi legal também de viver essa experiência em dupla. Bom, eu acho que eu vou ter que começar a escrever em dupla pra eu conseguir colocar livro no mercado. Tô pegando a dica. E pra Olha, não ajuda muito. O Gui é muito, desculpa, muito, né? o Gui é muito disciplinado, ele consegue escrever sozinho. Eu, tipo assim, a gente fez nossos projetos paralelos, né? A gente fez em julho algumas escritas não juntas, né? Não é que a gente escreveu a mesma história, mas a gente se ligava pra cada um escrever a própria história. O Gui já terminou, eu ainda tô no mesmo lugar onde eu tava em julho. Então é muito. Não é um processo solitário quando você tem alguém ali, né? E te dando resoluções pra problemas que às vezes pra você é o fim do mundo e pra outra pessoa é tipo, por que você não faz isso? Você fala, nossa, é verdade. Então eu aconselho sim, escrever em dupla é muito legal. Mesmo que não seja uma história só, né? Tipo, cada um na sua história, funciona muito esses sprints de foco, assim. Gosto muito também. Não tá disponível para ser coach de escritor procrastinador? Vou abrir live na Twitch, me sigam aqui. Fica a dica. Tá passando aqui na tela o... Isso, Brincadeira. vende o curso lá no Marte que é sucesso. E para não esquecer o doce dos seus lábios, já tem a carinha de peça. Será se vem aí uma peça em algum momento? Nós temos aqui alguém que já trabalha com isso, né? Ai, olha, eu quero muito. Muito, muito, muito. Eu acho que a gente teria que fazer uma nova versão, assim, dos palcos, porque eu acho que tem coisas que talvez não funcione no palco. Mas eu acho que isso é uma coisa que empolga muito eu e o Gui em relação a essa história, que ela tem muitas possibilidades. Ela pode ir pro palco, ela pode virar um podcast, ela pode virar inúmeras coisas. E isso é muito legal. A gente foi até uma coisa que a gente se perguntou. A gente lança isso como um e-book primeiro, ou a gente lança como um podcast? A gente tenta, né, pra onde a gente vai com essa história, nesse formato diferente, mas eu com certeza adoraria que virasse peça. E assim, a gente tem um pequeno trabalhinho ali pra começar a fazer isso acontecer. Quem sabe um dia a gente vem te contar como foi o processo e te convidar pra estreia. Vou aceitar com o maior prazer, com certeza. Como eu falei pro Guilherme a primeira vez, portas sempre abertas. Eu conversei com o Guilherme Alves e a Teresa Andrade, os autores de Para Não Esquecer o Doce dos Seus Beijos. Muito obrigado pela participação, foi muito bom receber vocês aqui. Obrigado pelo convite. Muito e obrigada até uma pelo próxima. papo, eu amei. Quem quiser seguir, eu vou Super deixar legal, sucesso no podcast. Obrigado. E para quem quiser seguir vocês, eu vou deixar os arrobas aqui na descrição do podcast. Eu amo que a parceria dos dois nasceu de uma vizinha que trocou o marido por um jogador de Free Fire. Maravilhoso. Era pra ter um vídeo aqui, pra você que tá assistindo a live, era pra ter um vídeo, sabe? Mas quando a gente gravou essa entrevista, o meu computador resolveu não querer gravar o vídeo. O vídeo ficou, infelizmente, não ficou muito legal. Eu vou tentar salvar em cortes lá no meu Instagram. Então segue lá. Deixa pra você seguir lá. E para não esquecer o doce dos seus beijos, já está à venda no Kindle e também disponível no Kindle Unlimited. Se você for comprar, o valor na data dessa edição da Rádio Ganymedes é de apenas R$ 6,99. Então vai lá, é um livro muito legal, você vai gostar, tenho certeza. Dá esse apoio aí para os nossos dois escritores.